Bem-vindos ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão dando o melhor de si. Claro, o melhor deles é bem variado, como você aprenderá ao longo desta série. Muitas das máquinas que pretendo mostrar aqui serão bem antigas, espero que sejam do início dos anos 90 e até 80. Mas é claro, uma certa intriga embutida em máquinas tão antigas, certo? A falta de capacidades modernas e a natureza primitiva de muitas de suas capacidades é algo que muitas pessoas estão interessadas em ver. Mas então há essas máquinas de período intermediário que são novas demais para serem realmente, você sabe, vintage. Você sabe, intrinsecamente interessantes por causa de quão antigas elas são, mas são velhas demais para serem úteis para qualquer aplicação. E esta máquina definitivamente tipifica que é uma máquina verdadeiramente notavelmente banal. Assim que eu ligo, você verá que não há absolutamente nada para falar em termos de suas capacidades reais. Tudo o que acho interessante sobre esta máquina, e este é um tema que veremos ao longo da série, é sobre como ela é construída. E mesmo do lado de fora podemos ver uma série de mistérios intrigantes, como as duas portas Ethernet que estão de cabeça para baixo em relação às outras duas portas. Ou que tal VGA serial? Hein? E o gabinete em si também é encantador. Olha como é azul. Nenhum mais azul. É o mais azul. E claro, é isso que você vê quando se aproxima dessa coisa. Objeto. Muito apropriadamente, o nome real desta coisa é o sistema de tijolos. E quero dizer, é quase assim que eu chamei esta série, porque é tão apropriado. Eu ia chamá-lo de tijolos. E então percebi que, em algum lugar deve haver um programa de televisão sobre drogas com o mesmo nome. Então isso é feito aparentemente por uma empresa chamada Lex, que é claramente taiwanesa. Isso me intriga. Isso diz que tem uma licença para o Windows XP Pro para sistemas embarcados. Agora, existe uma coisa chamada Windows XP Embedded. Não acho que seja isso. Acho que este é o XP Pro para sistemas embarcados. Então precisamos descobrir do que se trata. Além disso, a máquina em si não veio com um disco rígido, então não consegui ver o que tinha nela. Mas só esse adesivo, eu olhei e consegui identificar o que ele fazia. E o que ele fazia era muito interessante e meio perturbador e completamente chato. Ok. Então não sei se consigo encontrar a página que encontrei antes que dizia explicitamente o que essa coisa fazia. Mas basicamente, pelo que entendi, essa coisa é pareada com sistemas de radioterapia. Acho que especificamente este foi com uma faca gama, que eu acho que é uma coisa para matar tumores cerebrais, basicamente. E todo o propósito disso, até onde eu pude perceber, é ser o que às vezes é chamado de bastião. Ou seja, uma máquina que fica na rede de alguém para que alguém de fora da rede possa se firmar nela, ou mais especificamente, acessar apenas uma máquina naquela rede. Então as múltiplas portas Ethernet aqui teriam sido valiosas, só por suposição, porque uma delas teria sido conectada à rede ao redor do hospital, onde isso foi instalado. E teria sido colocada como uma VLAN, então ela só teria acesso à internet e provavelmente apenas um IP remoto, e nada mais. E então a outra porta iria diretamente para a máquina de radioterapia. E o único propósito disso seria para um agente na empresa que mantinha a máquina fazer login remotamente com algo como, você sabe, VNC ou Logan, ou o que quer que seja. Apenas eles poderiam entrar na máquina e olhar seus diagnósticos, certo? Então você não precisa enviar um técnico ao local para olhar o dispositivo. E com base nas informações aqui nesta página de marketing, parece que eles estavam fazendo uma espécie de manutenção preditiva onde, você sabe, essa coisa pegaria uma notificação da máquina de que algo estava errado, e eles fariam login, você sabe, no meio da noite, você sabe, o que fosse conveniente, e fariam o que precisassem para consertar novamente, sem precisar arranjar tempo para visitar o site, e outras coisas. E tendo estado do outro lado disso, do lado técnico, essa é uma vantagem enorme. Enorme se você está fazendo a manutenção de coisas e não tem acesso remoto a elas. O custo e o tempo envolvidos em levar alguém ao local para colocar as mãos na coisa são uma droga. Quando você pode simplesmente entrar remotamente e fazer as coisas. É uma coisa ótima. Ok, é uma coisa fantástica. Mas requer que você tenha algum tipo de ponto de apoio na rede do cliente. Então você implanta algo assim, a quantidade mínima de computador possível para apenas permitir que você entre e haja, como se tivesse as mãos diretamente no equipamento do cliente. Então, previsivelmente, este é um computador muito pequeno, mas é incrível o quão pequeno ele é, e também o quão pequeno ele é. Este é um dos computadores de todos os tempos. Quer dizer, eu tenho computadores menores, e ainda assim, de alguma forma, este parece o menor computador. Estou curioso para saber se eu estava certo sobre o XP para sistemas embarcados. Aqui vamos nós.
O Windows XP para sistemas embarcados é idêntico ao XP Pro, mas é licenciado apenas para dispositivos embarcados. Enquanto o XP embarcado sem a parte dos 4 sistemas é uma versão componentizada do Windows XP. E era com isso que eu estava familiarizado. Basicamente, o XP embarcado é apenas o XP normal, exceto que você pode entrar e excluir pedaços inteiros de funcionalidade que normalmente não são opcionais. Eles são basicamente a mesma coisa. É apenas sobre o quanto você pode cortar para parar a máquina. Então, presumivelmente, esta era uma versão um pouco posterior. Eu vou apenas adivinhar que a Microsoft produziu quando os sistemas embarcados começaram a ficar um pouco mais poderosos. O XP Embedded foi realmente importante em 2002, 2003, quando uma máquina embarcada tinha limitações de CPU e RAM realmente pútridas. Mas quando essa coisa foi lançada, o que foi em meados, final dos anos 2000, acredito que isso era uma restrição muito menor. As CPUs estavam ficando mais baratas e melhores, e a RAM também estava ficando muito mais barata. Então, agora vamos ver se Lex tem uma página para este sistema de tijolos. Quer dizer, tenho certeza de que eles não têm mais. Oh, você olhou para isso? Eles realmente têm. Naturalmente, eles têm uma série inteira dessas coisas. Então, você sabe. Há um que está claramente no mesmo chassi, mas bem diferente. E cara, isso é um arranjo de portas profano. Eu meio que odeio isso. Olhe para a porta USB meio que cortando o fundo ali e então essa grande extensão de espaço vazio. Ugh, isso é feio. Mas então este era uma triptofobia. Eu acho que é. Tem uma espécie de imagem assustadora de semente de lótus, mas parece que é basicamente o mesmo chassi, com quase o dobro da altura. Então, sim, isso é interessante. Há um número de modelo específico aqui? Não vejo nenhum. Pode ser este BK 3743. Vamos tentar isso. Não parece ser. Então sim, vamos apenas investigar e descobrir o que tem dentro. Ah, e antes que eu esqueça de mencionar, há o que parece ser um padrão de montagem VESA aqui. O que é muito engraçado para mim, porque estou imaginando apenas colocá-lo na ponta de um braço de monitor. Apenas ter isso na ponta de um monitor. É muito divertido pensar nisso. Então todos os parafusos estão sob os pés. Então começamos puxando-os naturalmente. Já perdi um deles. Agora o que eu amo sobre este chassi é que você tira todos aqueles parafusos, e então absolutamente nada acontece. Ele não se desmonta porque você tem que desmontá-los também. E eu realmente não tenho certeza do porquê. Parece que deveria ter se mantido firme. Os 4 na parte de baixo, mas tanto faz. Mas com aqueles fora, ele se desmonta facilmente. Vamos deixar isso de lado por um momento para que você possa olhar para o chassi. Porque, meu Deus, esta é uma das minhas peças de metal favoritas que eu já vi. Eu sei que quando o alumínio é anodizado, eles fazem a parte toda de uma vez. Mas ainda assim, quando eu o abri e vi que era azul por dentro e por fora, ele simplesmente me fez cócegas rosa. Ou eu acho. Eu acho que azul. Há algo sobre isso. É tão azul. Ele é adorável. Eu quero comê-lo. Ele também é construído como uma casa de tijolos de merda. Quer dizer, isso é 1/4 de polegada de alumínio. Quanto é isso em métrico? 6,35 mmnm. É um pedaço grande de alumínio. Então essa coisa é certamente o tijolo que diz ser. Estou meio curioso, no entanto. Talvez alguém tenha alguma ideia sobre isso. Não tenho certeza de como essa parte foi feita. Obviamente, essa coisa foi extrudada, certo? Porque de que outra forma você faria isso, certo? Eles não usinaram essa peça inteira de um enorme tarugo de alumínio, mas isso significaria que eles teriam que vir aqui e usinar essas saliências quando estivessem prontas. E você pode ver uma depressão aqui, onde uma máquina-ferramenta entrou e derrubou esse ché. Mas não tenho certeza do tamanho dessa ferramenta. Deve ter sido uma ferramenta de 2 a 3 polegadas de comprimento. Mas dado o raio na pequena depressão que podemos ver onde ela cortou a parede lateral aqui, parece que deve ter apenas 1/16 de polegada de diâmetro, o que é um conjunto de dimensões realmente estranho. Embora eu ache que seja possível que pareça uma ferramenta realmente exótica para usar em algo assim. Mas, de qualquer forma, vamos deixar o metal de lado e dar uma olhada no computador, porque há muito mais acontecendo com ele. Cara, essa coisa é apenas uma espécie de milagre da miniaturização. Não pelos nossos padrões modernos, certo? Tipo, esse telefone aqui coloca essa coisa em um túmulo no que diz respeito à miniaturização, mas também é uma espécie de salto geracional, se você preferir. Você sabe como, tipo, na fabricação de silício, há processos diferentes, e quando eles vão de 14 nanômetros para 12 ou algo assim, é esse enorme obstáculo tecnológico que, quando eles o superam, simplesmente abre todos esses novos caminhos para a fabricação, todos esses novos recursos que simplesmente não podíamos ter antes. Mas então, mesmo como você sabe, até a SMC e outras grandes fábricas continuam a usar essa nova tecnologia brilhante.
Muitas outras fábricas ainda estão continuando com as coisas mais antigas, os processos muito maiores que produzem, você sabe, peças menos eficientes e mais primitivas, porque elas ainda funcionam. E nem todo mundo pode pagar pela, você sabe, nova tecnologia brilhante. Certo? Então esse dispositivo é uma espécie de tamanho de processo intermediário, se você preferir. Se você comprasse uma placa-mãe de consumo com as mesmas peças, ela seria muito maior e teria, tipo, traços visíveis e peças muito mais espaçadas umas das outras. E se você fosse comprar um dispositivo realmente hiperminiaturizado, como um smartphone ou alguma máquina micro x86 mais específica, você encontraria detalhes muito menores dentro. Praticamente nenhuma almofada de solda visível para nada, componentes de montagem em superfície muito menores, mais camadas na placa apenas para que pudessem colocar muito mais coisas em um espaço menor. Então, esse é um tipo de nível intermediário de miniaturização. E eu descobri que é aí que você encontra muitos dos detalhes mais interessantes. E então, ao mesmo tempo, essa placa-mãe é alojada em um chassi feito por empresas que visam um nicho de mercado médio. Não é pequeno, mas também não chega nem perto do mercado consumidor em escala. Então você acaba com coisas assim. Esta é uma peça de chapa metálica estampada que é realmente tão simples quanto possível, eu acho. Isso é alumínio ou aço? Eu acho que é aço. Esta é a parte menos glamourosa que já vi dentro de um dispositivo de computação. Você simplesmente não pode fazer uma parte mais simples. Não é possível. E este é, na verdade, o compartimento do disco rígido. Vamos apenas tirar isso e eu vou mostrar o que quero dizer. Suponha que queremos colocar um disco rígido nesta coisa, que se conecta a esses cabos SATA aqui. Mas então algo tem que segurá-lo no lugar, e é esta placa aqui. O drive vai bem ali, e você o parafusa aqui, aqui e aqui. Agora, o que segura este canto? Nada. Quer dizer, você não precisa de nada, certo? Tipo, 3 parafusos são suficientes. Quero dizer, francamente, 2 parafusos são suficientes em algumas aplicações. Um parafuso, vamos dividir a diferença e usar 2. A parte inferior desta placa é tão crua. Sabe, eles fizeram isso com um processo de corte e vinco, mas deixaram apenas a escala de laminação e tudo mais. Os arranhões e arranhões do manuseio, você sabe, de colocar a máquina, de colocá-la no lugar. Isso é tudo. Só isso aí. Não é revestido com pó. Não é revestido com plástico. Eles não se preocuparam em cortar um pedaço de papel de peixe e colá-lo ali. Nada porque não importa. Você sabe, sua unidade será isolada. SEDs eram, ou pelo menos aqueles que eles olharam quando projetaram essa coisa. Então quem se importa, certo? E quem se importa em segurar o canto pendurado? Eles não podiam colocar um espaçador ali porque há outras partes ali que interfeririam. Então eles apenas disseram, sim, dane-se, apenas faça em forma de L. Quem se importa? Também não há nada para gostar. Segure-o no lugar, sabe, para localizá-lo. Você só precisa colocá-lo no chão e colocá-lo onde ele vai e colocar os parafusos de volta. Mas não vamos nos incomodar com isso porque temos mais desmontagem para fazer. Então a questão sobre esta placa é que é tudo sobre opções. É como aquela música do Metronome onde ele diz minibar com muitas opções. E essa máquina é o minibar. Nós temos o suporte do disco rígido SATA, mas também temos um slot para cartão CF aqui embaixo. E abaixo dele é um local onde você poderia ter soldado uma unidade de estado sólido MZ como BGA. Porque esta placa, na verdade, vem em vários sabores e configurações, dependendo do que você quer. Se pegarmos o único stick de DDR, 2 RAMs saem. E a propósito, isso deve dar uma ideia de quantos anos essa coisa tem. Há um número de modelo aqui embaixo e esse realmente puxa algo para cima. Então isso é do site do sistema Lex novamente. E esta é a família SBC Industrial 31270D. A propósito, o SBC é um computador de placa única. Então eles têm todas essas fotos aqui. Nem preciso dizer que essa coisa é tão antiga que o link do PDF vai para um 404. Mas se descermos aqui e dermos uma olhada na lista de recursos, descobriremos que ela tem um processador Atom N de 271,6 GHz, chipset Intel 945, que se você sabe, essa coisa é bem antiga. Mas então chegamos a coisas como essa, onde diz que a memória do sistema está integrada. DDR2. 1 GB 1x socket SODIMM máximo opção de 2 GB. Esta máquina tem o slot, então acho que talvez eles não o tivessem preenchido se você não o quisesse ali. Mas você também poderia ter pedido para eles preencherem esses pontos aqui com chips de RAM. Então isso poderia ter 1 GB integrado de DDR2, mas não tem. E você poderia combinar isso com o stick extra. Ou acho que se você quisesse, provavelmente poderia perder o suporte completamente para economizar. Você sabe? O $0,3. Da mesma forma, diz uma porta SATA X. E então há uma opção para uma segunda porta SATA, que eu acho que esta não tem.
Ah, sim, isso estaria preenchido ali, parece, e está vazio. Gostaria de saber se você mesmo poderia colocar uma aí, ou se está faltando um chip controlador. Provavelmente faltando um chip controlador. Provavelmente teria ido ali. E então, as interfaces de rede. Esses 4 chips são cada um dedicado a uma dessas portas. E aparentemente esses poderiam ter sido da Intel, mas este tem a Realtek, o que é interessante porque acho que isso significa que a Realtek e a Intel fizeram chips com pinagens compatíveis. Imagino que isso faça sentido, mas eu não esperava. Mas também há opções de como você pode configurá-lo você mesmo. Então, por exemplo, eles têm apenas essas 2 portas USB conectadas à placa. Mas se você quiser, você pode fazer um chassi que exponha mais 3, porque temos conectores aqui, aqui e aqui para mais 3 portas USB 2. Além disso, mencionei o quão estranho era que isso fosse rotulado como vídeo. Agora eu me perguntei, será que eles realmente colocaram uma única porta aqui para o vídeo que você pode adaptar para uma porta serial? Como se isso fosse estranho. Mas, você sabe, como uma espécie de... Se a coisa não inicializar completamente e você precisar vir e conectar e olhar para um console serial, talvez você possa desconectar o monitor e conectar seu adaptador. Algo assim. Mas não, isso não parece ser o caso. É só que você pode instalar qualquer conector na fábrica. Então aqui eles escolheram a opção VGA, mas há um padrão lá para um conector de 9. Então eles poderiam ter colocado uma porta serial em vez disso se você quisesse que a máquina fosse headless. E então esta porta aqui, eu acredito, é uma opção para uma segunda porta serial. Então se seu chassi tivesse espaço aqui em cima, você poderia ter 2. E você sabe, é estranho. Eu pensei que talvez com o vídeo instalado, que esta seria a sua, mas eu verifiquei. E não parece haver nenhuma continuidade entre nenhum desses pinos. Então eu acho que você também pode... Então eu acho que você pode ter 2 portas, ou você pode ter uma SGA e 2, mas nunca uma. Coisas estranhas. Falando em coisas estranhas, o que está acontecendo com esses conectores Ethernet? Por que 2 deles estão de cabeça para baixo? Bem, sempre que você vê isso em qualquer peça eletrônica, a resposta é sempre a mesma. Eles estão de cabeça para baixo porque eles tiveram que obter peças que se encaixassem em 2 espaços diferentes na placa, ou que viessem em configurações diferentes, como em placas-mãe de PC. Você verá coisas como 2 USBs. E depois, um USB 3, e ao lado dele você verá 4 USBs. E eles serão plugs completamente diferentes, porque eles tiveram que comprar 2 peças diferentes. Certo? Mas neste caso, parece que eles só tiveram que obter 2 peças diferentes, porque eles precisavam de espaço extra na placa aqui, então eles obtiveram conectores Ethernet mais curtos. Ou talvez haja capacidades diferentes entre eles, eu realmente não sei. Mas o mais estranho é que eles parecem ter aberto espaço para posições de relé. Cada um deles é um pad para um relé de 2 polos e 2 lances, e eu não tenho ideia do porquê. Parece que não havia nada sobre isso no site, e não consegui obter uma cópia da folha de dados para dar uma olhada. Então estou completamente perplexo sobre por que isso precisaria de relés. A única coisa que consigo pensar é que eles poderiam ter instalado 4 modems discados, mas, francamente, isso não faz muito sentido. Ok, finalmente encontrei uma cópia do PDF, mas infelizmente, ele ainda não explica nada. Ele mostra uma versão da placa aqui que parece ter esses relés preenchidos, mas não há nada indicando o que eles fariam. Não há menção aqui de nenhum tipo de fechamento de relé, como o tipo de recurso GPIO. Não consigo ver nenhuma explicação para isso. Sim, não tenho ideia para que serviriam. Isso é um mistério total para mim. Ei, adivinha? Na verdade, tenho uma resposta para isso. Não consegui encontrar um manual para essa coisa enquanto estava gravando o vídeo, mas depois do fato, alguém me enviou um. E na lista de especificações aqui, na verdade, explica esse recurso de forma bastante concisa. Mas está lá. Ele diz que suporta a função de bypass de um par de LAN quando a energia CC é desligada. E eu poderia inferir disso o que isso significava. Mas eles também me enviaram um link para este artigo do Serve the Home. Talvez você queira pesquisar isso você mesmo. Provavelmente contém mais detalhes do que vou dar aqui, mas o conceito básico é muito direto. Suponha que você tenha um servidor em sua rede e queira monitorar o que esse servidor está fazendo, ou queira colocar um firewall na frente dele, ou um proxy, algum tipo de coisa que processe o tráfego para aquele dispositivo. Então você coloca seu servidor aqui, conecta-o na LAN 2, e então conecta a LAN 1 no resto da sua rede, ou na internet, ou o que for. Agora, este dispositivo pode simplesmente, você sabe, monitorar passivamente os pacotes conforme eles fluem por ele. Mas o que acontece se isso perder energia e todas as suas interfaces de rede caírem? De repente, seu servidor é cortado do resto do mundo. Agora, talvez você queira isso. Se for um firewall, se estiver protegendo o servidor, então você não quer que ele fique aberto para tudo. Você prefere que a coisa esteja inativa e inacessível do que acessível e insegura. Mas é tudo sensível ao contexto. Em algumas aplicações, esse servidor seria tão crítico que você não toleraria que ele ficasse inativo, não importa o que acontecesse. Ou talvez o que isso esteja fazendo não seja tão importante assim. Talvez seja apenas monitorar o tráfego, não filtrá-lo.
qualquer forma, então, se você encomendar isso com os relés quando ele perder energia, os RG45s, na parte traseira, serão fisicamente conectados internamente. Então a LAN se torna uma passagem direta para a LAN 2, como se você pegasse um acoplador e conectasse os cabos juntos. E então, quando essa coisa perde energia, seu servidor é imediatamente transferido para a LAN. E talvez você tenha que fazer certas coisas na configuração da rede para garantir que isso ocorra sem problemas. Mas é tudo trivial. Tudo pode ser feito. Isso faz todo o sentido. E de alguma forma eu nunca tinha aprendido que elas existiam. Tipo, isso nunca surgiu em nenhum momento quando eu estava trabalhando em coisas de rede. Mas eu simplesmente não estava trabalhando na parte certa da indústria para saber. Então é realmente uma chatice que o meu não esteja equipado com eles, porque eu adoraria demonstrá-los para você. Se alguém tiver um que tenha relés de bypass, ou qualquer outro pequeno como este que tenha relés de bypass, me avise. Eu estaria interessado em fazer um vídeo rápido sobre isso. De qualquer forma, continuando. Além do cartão CF do SATA e da opção para um SD integrado, que a propósito teria 2, 4 ou 8 GB, também temos um slot mini PCI aqui. Mas novamente, eles fizeram alguns compromissos muito interessantes. Vamos apenas fazer um cartão mini PCI funcionar aqui. A propósito, não há nenhum lugar aqui onde você possa colocar uma antena Wi-Fi, algo assim. Mas acho que isso depende do designer do chassi. No entanto, há algo muito intrigante na folha de especificações sobre isso. É possível que seja um erro de digitação, mas quando olhamos na parte sobre a interface de expansão PCI, diz PCI Mini Card para Interface USB. Agora, isso significa que eles estão esperando que você use algum tipo de cartão de expansão USB para ativar algumas dessas portas? Provavelmente não. Isso significa que há uma versão do Mini PCI que tem apenas pinos USB no conector em vez de uma faixa PCI real completa? Eu não acho. Mas talvez haja o uso de linhas de dados USB em um conector Mini PCI. Sim, aparentemente alguns desses pinos podem ser uma porta USB. Agora, a esperança é que ainda seja uma porta PCI completa também, e que também tenha as pistas USB. Embora neste caso, essa pessoa pareça estar dizendo que tinha um laptop a ser que, na verdade, é configurado dessa forma. Ele só tem as linhas de dados USB. Então eu me pergunto se eu colocasse esse cartão lá, ele realmente funcionaria. E que tipo de cartão é esse, afinal? Isso é Wi-Fi ou é W1? Eu nem olhei antes de retirá-lo. Oh, droga, ele tem um e-mail. Sim, eu acho que isso é realmente como um cartão LTE, TI ou 3G. Mas você sabe, vamos colocar um sistema operacional aqui. Vamos ver se essa coisa aparece. Mas primeiro temos que realmente instalá-lo. E aí chegamos a outro compromisso intrigante. Precisamos tirar este parafuso para montar a placa. Uau, esse era um parafuso de retenção muito longo. Então colocamos a placa e a parafusamos aqui, mas não ali porque só há um espaçador. Porque, mais uma vez, eles simplesmente não tinham espaço para marcar os dois cantos como deveriam. Tipo, tem tudo isso aqui. E eles ficaram tipo, bem, um parafuso deve ser o suficiente. E você sabe, francamente, sim, provavelmente é. Isso significa apenas que você tem esse sanduíche notável de dispositivos acontecendo aqui. Vamos pegar um cardeal CF. Ok, então colocamos o cartão CF aqui, o que é bem estranho. Preciso desconectar o plug SATA primeiro. Sabe uma coisa? Que fofo. Eles colocaram um pequeno pé de borracha sob o cabo para que ele ficasse apoiado. Sempre reclamei que os cabos SATA têm um suporte muito ruim, e eles realmente se preocuparam em fazer um buffet. Isso é adorável. Tudo bem, lá vamos nós. Ok, cartão CF inserido. Então conectamos nosso cabo SATA novamente. Então instalamos nossa placa mini PCI, e então conectamos nosso disco rígido e o colocamos em cima assim. E veja como as coisas estão empilhadas aqui. Tudo está tão perto. Mas é claro que seria correto, porque é só um garotinho que tem exatamente tanto espaço quanto precisa, e nada 1 milímetro a mais. Mas de qualquer forma, vamos desmontá-lo mais, porque o mais interessante sobre isso é como esse chassi foi montado. Agora, até onde eu sei, Lex fez tanto a placa quanto o chassi. Mas ainda não acho que os designers da placa esperavam exatamente que ela fosse usada exatamente dessa maneira. Então, para desmontá-la temos que tirar muitos parafusos. Então começamos com 2 aqui atrás, e então temos que puxar esses espaçadores.
E então este aqui atrás é maravilhoso, porque por algum motivo ele tem algumas arruelas nele. Não sei por que eles eram necessários ali e em nenhum outro lugar. E então tem mais um parafuso que está escondido aqui. Eu senti falta disso por um bom tempo quando desmontei essa coisa pela primeira vez. E você sabe, eu obviamente senti falta de novo. Tudo bem, então são todos os parafusos fora. E nada acontecendo. Não há realmente nada sobrando passando por esta placa até a base, segurando-a. O que realmente está acontecendo é que esses parafusos aqui estão segurando-a, mas não pelo motivo que você imagina. Eles não entram em mais espaçadores. Eles vão apenas para esses parafusos com mola que você vê sendo usados de dissipadores de calor de CPU, porque é exatamente isso que é. Há um dissipador de calor ali embaixo, ou melhor, um condutor de calor, como já vimos antes nessas coisas. Em vez de ter aletas radiantes, elas são apenas blocos de alumínio, cuja função é levar o calor das peças da placa até o chassi para que ele possa ser dissipado. A propósito, esta máquina é interessante porque não tem aletas de radiador em lugar nenhum. A única ideia com a solução térmica é apenas colocar o calor nesses grandes pedaços de alumínio. E haverá tão pouco que ele se dissipará muito lentamente no ambiente. E nunca ficará quente o suficiente para precisar de convecção. Mas de qualquer forma, eles não são presos ao chassi de forma alguma. Acho que você pode ver isso aí. Eles estão apenas se mexendo. Mas essa coisa ainda não sai até que tiremos esses parafusos de cima. E eles parecem espaçadores, mas na verdade... Bem, eles meio que são. Eles são espaçadores pass-through, se você preferir. Não sei mais como chamá-los. Veja, eles são como acopladores. Eles têm uma rosca na parte superior e uma rosca diferente na parte inferior, junto com essa pequena área de bico que atravessa a placa para mantê-la centralizada. É muito interessante. Mas no final, ficamos com esse parafuso meio que saindo da placa frouxamente. Vamos tirar os outros? E agora, a prancha vai levantar, mas ainda há bastante resistência. E você verá o porquê em um momento. Sim, era o composto térmico que estava segurando esses chips na placa até os dissipadores. E então os dissipadores, por sua vez, foram presos ao chassi com outra almofada térmica. Então, se eu não tivesse retirado esses espaçadores e se eu tivesse simplesmente tirado essa coisa de lá, bem, acho que teria quebrado a placa ao meio, ou quebrado os chips com a quantidade de força que eu teria que aplicar. Mas mesmo que isso não acontecesse, eu ainda destruiria essas almofadas térmicas aqui e teria que substituí-las. E isso supondo que eles não sejam como um epoxi térmico, porque isso realmente não quer ir a lugar nenhum. E eu não quero estragar tudo arrancando-o. Então, sim, isso. Essa foi a solução deles. Esta é a placa real. Não sei qual é o projeto térmico pretendido, mas considerando que Alex fez esse chassi, talvez seja assim que você deveria fazê-lo. E quero dizer, faz sentido. Não há nada realmente errado com isso por si só. É apenas muito estranho e inesperado. Quer dizer, que razão você teria para chegar ao fundo do tabuleiro depois que as coisas estivessem montadas? Não há nada que você possa fazer aqui embaixo. Todas as peças que temos são apenas o chip Intel Atom em si. O que eu acredito ser o chipset, embora eu não consiga encontrar um número nele, este é o controlador Intel. E este é o controlador Intel, que eu acho que é algo como uma ponte sul. Quero dizer que este aqui é um chip superior. Este aqui é um gerador de fonte de clock múltiplo. E então há apenas outros pequenos pedaços de cola aqui. Nada com que você precise se preocupar, nada que você precise tocar. É tudo, você sabe, completamente interno. Certo? Todas as coisas interessantes estão do outro lado, no que diz respeito ao que você vai colocar as mãos. E também, presumivelmente, essa pasta térmica não é para ser tão pegajosa. Eu acho que é só, sabe, a tensão superficial impedindo que ele saia. Mas, cara, como ele faz um bom trabalho, parece algo legal e novo, o que é interessante porque essa máquina parece ser muito, muito velha. Se procurarmos essa CPU, é um Atom N270 produtos, anteriormente Diamondville, e foi feito pela primeira vez no segundo trimestre de 2008. Então essa coisa tem alguns anos. Esse é um processador de núcleo único de 1,6 GHz. Uou! 2,5 watts TDP. Ele suporta virtualização? Onde? Ah, essa é uma máquina de 32 bits que... Isso nem tinha me ocorrido. Sim, isso nem é 64 bits. Sim, eu nem vejo uma limitação de memória aí. Então acho que talvez... O que é isso? A Northbridge provavelmente é responsável pela interface de memória. Não consigo lembrar como essas coisas funcionam. Eu não sei do que diabos estou falando. De qualquer forma, eu apenas pensei que essa era uma maneira muito peculiar de montar um computador. Então vamos montar esse computador de volta. Ah, esse é o botão de energia, a propósito. Ele só vai para um pequeno botão momentâneo na frente.
você pode substituí-lo por qualquer coisa. A propósito, algumas dessas portas aqui eu não consegui identificar completamente, mas esta aqui é rotulada CFPC, que eu presumo ser um conector do painel frontal. Então, provavelmente, você poderia ter uma luz de energia e uma luz de disco rígido e todas essas bobagens, mas esta, na verdade, não tem. Ele tem esse LED de energia embutido, e é isso. Da mesma forma, não tenho certeza do que esse conector aqui ou aqui faz, mas, novamente, provavelmente são apenas mais opções de como fazer o painel frontal. Ah, também. Uau, olha isso. Há um cabeçalho de ventoinha. O que aqui poderia precisar de uma ventoinha? Não tenho ideia, mas de qualquer forma, vamos abotoar essa coisa de volta e vamos ligá-la. É muito educado da parte desses parafusos ficarem exatamente onde você os deixou. Seria muito irritante se você tivesse que segurá-los no lugar com um alicate enquanto coloca os espaçadores de volta. Embora você tenha que fazer isso para apertá-los, e eu tive que fazer isso para soltá-los em primeiro lugar. Seria muito mais difícil se essas coisas simplesmente saíssem do lugar. E elas poderiam ter sido um pouquinho mais curtas, e isso teria acontecido. Mas em vez disso, elas têm exatamente o comprimento certo. Isso provavelmente não foi um acidente. Ah, mas uma coisa que vou comentar é o uso de uma bateria CR 2032. Existem tantas máquinas minúsculas, laptops e sistemas industriais, que eu vi onde eles usavam algo diferente, sabe? Como uma bateria de 2016, ou soldada, ou uma bateria em um pequeno pacote termoencolhível com um plug proprietário. Cara, vamos lá, não tem desculpa. Eu nunca vi uma máquina que não pudesse ter encaixado um suporte 2032 nela se eles tivessem se importado o suficiente. Você pode comprar aquelas verticais, pelo amor de Deus. Sempre há a opção. Não faça isso. Não coloque uma bateria RTC proprietária estranha no seu computador. Vamos lá. Isso é simplesmente maldoso. Na verdade, é meio incrível para mim. Como uma pessoa de computadores retrô, quantas máquinas se tornam essencialmente inúteis pela incapacidade de substituir a bateria? Quer dizer, é claro que sempre há opções, certo? Sabe, você sempre pode dar um jeito em alguma coisa, mas é uma dor de cabeça. E quer dizer, há alguns casos em que você realmente não consegue dar um jeito em nada. Como, por exemplo, o Titanium PowerBook com, eu acho, o processador G4. Há uma versão disso onde a bateria do carrinho é um módulo hiperproprietário que contém uma bateria de lítio recarregável absolutamente bizarra que ninguém mais consegue obter. Então essas máquinas são funcionalmente lixo para aterro, porque você nunca conseguirá fazer a bateria do carrinho funcionar. Você não pode simplesmente colocar algo lá dentro, porque é um circuito de carga que vai tentar carregá-la. Então se você colocar algo lá dentro que não é para isso, ele vai explodir. É apenas uma complexidade completamente desnecessária. Eles não precisavam fazer isso. Não serve para nada. E todas essas máquinas se transformaram em abóboras como resultado. É tão frustrante. E você não sabe. Eu tenho uma delas. Eu tenho duas delas, na verdade, mas uma só tem uma bateria meio idiota. Aquela que usa 4 células de moeda recarregáveis e separadas que você tem que fabricar. Vou parar de reclamar e terminar de montar isso antes de dizer algo indelicado. Então, a última parte é o suporte SATA. De onde eram? Não me lembro de ter tirado isso. O que eram essas? Ah, merda. Não me lembro de ter tirado esses parafusos. Talvez eles fossem de um projeto diferente e estivessem apenas no suporte. Ah, e são do laptop. Eles tinham um cartão Wi-Fi nele. Ah, agora me lembro. Ok. Memória de um maldito peixinho dourado aqui. Uma pequena observação, a propósito, acabei de perceber isso. Esses furos de montagem VESA não são tampados na parte de trás. Então se você estiver montando essa coisa e colocar parafusos muito longos, eles passarão direto e entrarão em curto na parte traseira da placa-mãe. Isso se você tiver sorte. Se você tiver azar, você moer alguns traços. Então, sim, não penetre demais aí. Então, esse é o nosso pacote completo. Quer dizer, não precisamos necessariamente de todas essas peças, mas eu queria ter a versão que tivesse o MC, para poder ter o MC, o cartão CF e o cartão SATA, e então talvez algum tipo de dispositivo de armazenamento no mini PCI, se existir. Quer dizer, isso sempre pode ficar mais ridículo, certo? E eu vou colocar os plugs de volta na parte de trás, mas não na parte de baixo, porque eu odeio a coisa balançando para frente e para trás. Bem, e se você tivesse acabado de encontrar o que perdeu? Bem, e se eu ganhasse $1 milhão? Precisaremos de um monitor e, claro, usaremos EVIA, a linguagem universal dos computadores industriais. Ah, e esse cara quer 12 volts. Mas como é típico para dispositivos como esse, ele não diz quanta corrente ele quer.
Mas essa CPU é classificada em 2,5 watts. E todo o resto da máquina. Dá. Um amplificador está bom. 12 volts, 1,5 ampere. Isso serve, porco. Bem, não se o plug central não servir. Segundo verso diferente do primeiro. 12 volts, 1,67 amperes, plug normal. Excelente. Vamos pegar um teclado diferente do pior que eu tenho. Ah, já está ligado. Não quero você ligado ainda. Tudo bem, vamos tentar de novo. Lá vamos nós. Ai. Sistema inicializando, por favor. Espere. Ok, então, eles colocaram uma pequena tela inicial de BIOS personalizada lá. E claro, não há mídia de inicialização. Então acho que simplesmente entra em coma. Vamos ver se conseguimos entrar no BIOS. Pronto. Isso já tem alguns anos, não é? Essas BIOS premiadas antigas são tão decepcionantes porque elas não têm vários dos recursos modernos que aparecem apenas alguns anos depois. Bem, na verdade, quero dizer, mesmo para 2008, acho que isso estava meio desatualizado. Mas quando você chegou alguns anos depois, praticamente todas as máquinas tinham uma BIOS que permitia que você fizesse coisas como pular aqui e escolher um dispositivo de inicialização em um menu ou pelo menos reorganizar seus dispositivos de inicialização. Enquanto sim, será apenas esse tipo de coisa onde lista todos os tipos possíveis de dispositivos. Mas então, por exemplo, se você tiver vários dispositivos de inicialização USB conectados, você não pode selecionar entre eles ou qualquer coisa, e o disco rígido é apenas, você sabe, todos os discos rígidos. É uma maneira antiga, do final dos anos 80 de fazer as coisas. Sabe de uma coisa? Ele realmente tem menu de prioridade de inicialização do disco rígido. Então eu estou falando merda. Mas o que mais há de novo? Bem, de qualquer forma, ele pode ver claramente tanto o nosso cartão CF quanto o nosso SD, então. Eu definitivamente quero instalar naquele CF cardinal. E vamos apenas nos certificar de que estamos configurados para USB, CD-ROM e então disco rígido e provavelmente podemos colocar XP nessa coisa. Há algum recurso interessante aqui? Provavelmente não tanto. Eu não sei. Esta BIOS em particular é simplesmente antiga. Ok, se você estava tendo problemas para fazer coisas no monitor, é porque o brilho estava muito baixo. Você não estava perdendo nada. Não se preocupe com isso. E claro, no controle de frequência e voltagem, você não pode fazer overclock dessa coisa. Então sim, é exatamente isso que esperaríamos. Deixe-me obter alguma mídia de instalação e veremos se podemos instalar alguma mídia. Então vou tentar colocar o XP Pro aqui em um disco de varejo normal, porque em teoria a licença na parte inferior deve ser para o XP Pro normal. Embora diga incorporado, tudo diz que eles são binários idênticos. Então espero que essa chave funcione. Quer dizer, tem opções se não quiser usar uma chave, mas esse não é o ponto. Estou realmente curioso para saber se isso é realmente apenas um XP completamente comum. Então, para esse fim, vou usar um dispositivo chamado iOD. Ou eu o chamo de iOD ST400. Não vi muitas pessoas falando sobre isso e eles são meio milagrosos. Há uma boa chance de que essa máquina não inicialize a partir de uma unidade flash USB ou não seja confiável ou seria um trapo. E de qualquer forma, instalar o XP a partir de um pendrive é um processo meio desagradável. Pode ser instável na melhor das hipóteses, mas essa coisa é na verdade um emulador de CD-ROM. O que quer dizer que ele literalmente parece ao sistema ser uma unidade de CD-ROM conectada via USB. No que diz respeito a este computador, este é um disco giratório. Ele tem um SSD lá dentro. Eu tenho um monte de ISOs aqui e eu apenas escolho o que eu quero. Tudo bem. E agora devemos ser capazes de inicializar a partir disso. A luz piscante indica que está sendo puxado. Tudo bem. E aí está. Está carregando. Vou fazer um vídeo sobre essa coisa eventualmente, eu acho, porque é incrivelmente útil. O fato de não ser um pendrive o torna muito mais compatível com máquinas como esta. O que direi, porém, é que essa coisa não opera em velocidades USB máximas. Ele simula o CD-ROM em velocidades realistas, até onde posso dizer. Então isso provavelmente vai instalar o equivalente a 48x ou 52x. E detectou meu cartão CF. Ele não gosta da partição por algum motivo. Tento reparticionar o disco, mas ele só diz que o dispositivo não está contido na partição compatível com o Windows XP. É isso que está acontecendo. Ambas as unidades estão aparecendo com o mesmo identificador. Olhe para esse disco. 0 ID 0 bus 0 em um disco TAP. 0 ID 0 bus 0 em um TAP. Notei isso porque quando escolhi esta partição aqui, ele diz que está tentando gravá-los em um disco de 114.000 MB, que na verdade é o SSD. Isso é estranho. Acho que vou matar essa unidade no BIOS e tentar novamente. Agora estamos instalando. Ótimo. Isso levou muito tempo. Não vejo o XP demorar tanto para instalar há anos.
Então vamos tentar esta chave de CD. A chave de CD não é válida. Sim, quem está surpreso? Sim, usei uma aleatória da internet e funcionou bem. Então deve haver outra adição, como uma função ligeiramente diferente do ISO que é necessária para que isso funcione. Ou talvez funcione apenas com a versão de varejo do ESP3 ou uma versão OEM. Provavelmente é o lançamento OEM. Provavelmente foi aí que eu errei. Agora que penso nisso, acho que vou deixar outra pessoa ser a pessoa que descobre a resposta para essa pergunta. Bem, isso é divertido. Finalmente terminou de instalar. Demorou um pouco, e a primeira coisa que acontece é que recebo um erro dizendo que não tenho arquivo de paginação. Mas como eu acabei de instalar, por que não teria memória virtual habilitada? Isso é. Isso é preocupante. Vamos dar uma olhada. Houve um problema com a configuração do seu arquivo de paginação quando você iniciou o computador. Ok, o que foi? E aí? Certo, sistema gerenciado. O tamanho do arquivo de paginação é nada. E se tentarmos definir um? Certo, ele diz que vai defini-lo. Vamos ver se funcionou. Observe que ele está apitando a propósito em vez de emitir ruídos, porque é claro. Bem, estamos usando VGA em vez de HDMI ou DisplayPort, então não conseguiríamos ouvir a placa de som. Mas também, não há saída de som alguma nessa coisa. Simplesmente fez sentido para mim. Ele tem um chip de som Realtek integrado, mas não há entrada para fone de ouvido em lugar nenhum. Há um canout aqui. Parece que eles poderiam ter colocado uma entrada para fone de ouvido ali. Mas é claro que ninguém se incomodou, porque por que você iria querer um neste aplicativo? Certo. Presumivelmente, o conector do cabeçalho do painel frontal ali poderia ser usado para quebrar o áudio, se você realmente quisesse. Só que ninguém se incomodou por razões óbvias. Ok. Mesmo erro. Então ele se recusou a definir um arquivo de paginação, embora eu o tenha configurado manualmente. Vamos dar uma olhada na unidade em si. Ah, bem, isso resolveria? Ok, deixe-me explicar o que está acontecendo aqui bem rápido. Então, este é o iode, e este também é o iode. Eles põem uma unidade USB virtual para que você possa soltar ISOs nela e outras coisas. Então deixe-me apenas desconectar isso para não confundir as coisas. Tudo bem? Isso nos deixa apenas com a unidade C, que aparece como um disco removível. E isso é muito importante. Acho que entendi exatamente o que aconteceu aqui. Deixe-me apenas pesquisar e confirmar bem rápido. Sim, esse é o problema. Tudo bem, deixe-me explicar. Aquele cartão CF que coloquei ali era muito rápido e muito grande, mas não porque ele foi feito para esse propósito. Ele foi feito para ser usado como uma câmera digital. Então ele tem um bit definido que diz: Oi, eu sou um disco removível. Para que, quando você conectá-lo a uma interface ATA ou a um adaptador USB, o Windows o veja como uma unidade removível e não faça caixa de disco e saiba expor o ícone de ejeção para que você possa remover o dispositivo com segurança sem corromper. O problema é que o Windows XP não está disposto a colocar um arquivo de swap em uma unidade removível por razões que deveriam ser óbvias. Certo? Não sei se é como um pendrive USB aqui e se ele colocasse um arquivo de troca ali e você o desconectasse. Então, de repente, a memória de um monte de aplicativos em execução. E talvez parte do sistema operacional evaporaria, e não haveria como recuperá-la. Então, isso é algo razoável a se fazer. E só deu errado porque fiz algo que não deveria fazer para esse tipo de aplicação. Você deveria receber algo assim. Este é um drive de silício Western Digital. Não é diferente até onde eu sei do drive que eu coloquei lá. Pode ser feito com confiabilidade um pouco maior, flash ou algo assim. Mas o importante é que ele tenha esse bit de unidade removível limpo. Então, quando você instala isso por meio de um adaptador CF para ID, o Windows verá isso como um disco fixo normal. E foi exatamente isso que eu fiz aqui. Esse conector na placa provavelmente vai direto para uma interface de disco ID totalmente normal. E se eu pudesse entrar e modificar essa unidade para remover esse sinalizador, então eu poderia consertar esse problema. E pode haver uma maneira de fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Não vale a pena. Eu nem preciso fazer essa máquina funcionar. Eu só coloquei o Windows aqui por 2 motivos. 1, para ver se aquela chave de CD funcionava. Não funcionou, mas acho que a culpa é minha. E 2, eu queria descobrir se aquele slot mini PCI estava realmente conectado. Então vamos dar uma olhada no gerenciador de dispositivos. Isso com certeza é um monte de dispositivos sem driver, a experiência XP. Mas de qualquer forma, sim. Tem nosso módulo de banda larga móvel HP, que eu tirei daquele laptop. Então, claramente o slot PCIe está realmente conectado. Viva! Ok, tem uma notícia incrivelmente engraçada sobre o comentário que acabei de fazer. Aparentemente, muitos cartões W1 são, na verdade, USB. Então, embora estejam em muitas operadoras PCI, elas na verdade usam apenas as linhas USB. Não sei se isso é verdade para esta em particular. Não consegui encontrar nenhuma informação sobre esse modelo em particular. Mas você pode ir à Amazon e comprar adaptadores que dizem genericamente W1 para USB. Então o fato de eles existirem me diz que, sim, provavelmente a maioria deles é USB. Sim,
Eu peguei especificamente o dispositivo menos útil para testar isso. O manual diz que suporta mini placa para interface USB e não faz nenhuma menção ao PCI Express. Então sim, eu suspeito fortemente que isso não seja realmente um slot PCA. É apenas uma porta USB com, você sabe, o conector de borda da placa nela. De alguma forma, nunca aprendi sobre isso em todos os meus anos consertando laptops e coisas do tipo. Então, quanto mais você sabe, eu acho. E com isso, acho que terminamos. Isso é basicamente tudo o que eu queria dessa coisa. Como eu disse antes nesta série, as capacidades dessas máquinas não são tão importantes para mim. Como se fossem. Eles são apenas PCs, certo? Não há nada que eu possa fazer com isso que seja o mínimo interessante. É apenas um computador com Windows XP. Eu poderia executar software do Windows XP nele, certo? Que é quase tudo. E não tem recursos especiais de hardware. Não há acelerador 3D, nem portas seriais estranhas. Não tem nada. É um PC incrivelmente básico. Ele só tem 4 portas Ethernet, e o que há para ver sobre isso, certo? Eu as conectaria. Ele obteria um endereço IP. Uau! Eu nem sei se eu poderia configurar o Nickteaming no XP, ou se esses aqui suportam isso. Não importa. A questão é que a única coisa com a qual eu realmente me importei com este dispositivo, e provavelmente muitos outros dispositivos desta série, é o chassi físico e a placa em si. E acho que isso foi mais do que interessante o suficiente para o meu gosto, e espero que tenha sido para você também, porque tenho muitos outros episódios como esse planejados. Existem tantas coisas assim por aí, e eu já tenho, tipo, mais 4 ou 5. E essa é basicamente a profundidade da análise que eu gostaria de fazer em cada um deles. Então, se você gosta disso, talvez se inscreva no meu canal para que você veja mais desses vídeos quando eles forem lançados. E eu saberei que você gosta desse tipo de coisa. Mas se você quiser ter certeza de que esses vídeos serão feitos, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Eles são a única razão pela qual tudo isso é possível. Este é meu trabalho em tempo integral, então, você sabe, sem meus clientes eu não seria capaz de comprar gasolina, mantimentos, pagar aluguel ou qualquer coisa assim, mas certamente não seria capaz de sair e pegar pequenos tijolos estranhos como este. Este é o tipo de coisa que quando você encontra, você simplesmente tem que pegar. Você não pode realmente sair, e sabe, localizá-lo diretamente no eBay. Você só tem que, tipo, andar por aí, ir a lojas de informática, você sabe, vasculhar no eBay com, tipo, termos de busca aleatórios. E se acontecer de você ver algo interessante, você simplesmente pega. E meus clientes me dão um orçamento para fazer isso. Então, sou extremamente grato a todos eles por me darem um cheque em branco para simplesmente criar coisas que espero que os entretenham. E espero que tenham sido divertidas. Quero agradecer a todos os meus clientes novamente por tornarem isso possível. Muito obrigado a todos, e a todos os outros, obrigado por assistirem.